Seguinte, rapaziada, marco temporal. Você ouviu falar disso na internet, mas talvez ainda não saiba exatamente do que se trata. Então vamos dar uma pincelada aqui no que é o marco temporal. Qualquer aprofundamento será feito sexta-feira com Gustavo Gaiofato, certo? O marco temporal, ele que inclusive... O Lira tá sendo o poderoso chefão da Câmara dos Deputados, tá ligado? Ele é o presidente da Câmara dos Deputados e tem falado, inclusive, abertamente uns absurdos, assim, sobre... o Lira quer que o... Vamos supor, um exemplo fictício. Ele quer o ministério tal para botar em votação o projeto Y. Você fala assim, caralho, mano, o interesse do povo, foda-se. É politicagem declarada mesmo. Totalmente né? interesse próprio dele. Pois é. Aí a gente sabe que o Congresso Nacional está recheado de uma oposição muito forte. O Lula tem enfrentado resistência dentro do Congresso, um bagulho tá difícil. E o marco temporal, talvez existisse alguma esperança de um pouco de sensatez dos nossos deputados, mas as bancadas ruralistas, que aliás tem tipo assim, centenas de deputados ruralistas, até o próprio Lula tweetou falando sobre isso, né? Tipo, tem acho que 2 representantes dos sem-tetos na Câmara dos Deputados, e tem, sei lá, 280, 300 ruralistas, sabe? E aí o marco temporal, o que acontece? Existe essa discussão entre as pessoas que são a favor de garimpo e do agro, de invadir território, invadir não, né, mas de utilizar territórios brasileiros. Só que tem as pessoas que defendem que os povos originários, nossos indígenas, eles são os verdadeiros donos daquelas terras e que eles mereciam estar lá. Exato. Por mais que, às vezes, as extensões territoriais sejam grandes, né? Os indígenas hoje, eles representam 0,5% da população brasileira e eles detêm 14% do território. E aí você está em casa pensando, pô, Cauê, mas destoa muito, né? Sim. Acontece que, quando a gente fala sobre desmatamento, apenas, se não me engano, 1 ou 2% do desmatamento acontecem nessas reservas indígenas. Todo o resto é feito por garimpo ilegal, é feito pelo agro. Então, eles não são só indígenas que estamos tentando proteger, eles são guardiões das nossas terras, eles são guardiões da nossa natureza. Nós temos uma crise climática vindo por aí que está sendo um desastre anunciado, e para você ter ideia, o tanto de... Eu tô on fire, tá? Vai que vai. Para você ter ideia, o tanto de carbono que as nossas matas capturam no processo aí de filtragem do nosso ar é mais do que a soma da segunda e da terceira maior floresta do mundo, que uma está no Congo e outra está não lembro aonde. Sim. Então, assim, a Amazônia ela é de interesse mundial e principalmente do brasileiro. Então, quando a gente fala sobre... não é só lacração da esquerda querendo proteger indígenas, sabe? Assim, a questão aqui é que eles são... assim, na ponta do lápis, guardiões das nossas reservas naturais, tá ligado? E o marco temporal visa... isso está sendo um grande revés nessa luta ambientalista. Por quê? Porque o marco temporal quer pegar a Constituição de 88, certo? Quando ela foi assinada lá pelos nossos políticos, pós-ditadura e tudo, e pegar e dizer assim, ó, o que estava na Constituição de 88, que eram os territórios indígenas, é o que pode ter hoje. O que não estava naquela época, sinto muito. Sinto muito. Os basicamente isso. Os indígenas que estavam nas suas terras até 88 é o que vai valer. Depois, tipo assim, não vão ser as terras dos indígenas. Pô, mas isso é agir muito de má fé, não é? É muito cuzão. É muito cuzão, cara. É interesse do agropop apenas e de garimpo. Caralho. E aí, com a assinatura, com a aprovação do marco temporal, o que acontece é o seguinte, esse projeto de lei, ele é votado na Câmara dos Deputados, e aí foi uma derrota pro Brasil como um todo. 283 contra 155 Exatamente. votos. Então é interessante lembrar que daí que deve vir um nome marco temporal mesmo, então. O marco temporal, 88. 88. Sacou? Isso, exatamente. E aí foi uma derrota acachapante, 288 votos a favor contra 150 e poucos contra. Caralho. Que é muito lobby do Lira, muito lobby da bancada ruralista, muito lobby de muito cara do agro, sabe assim, os magnata mesmo do dinheiro. Que desgraçado. Pois é. Esse marco, ele libera, por exemplo, que em terras indígenas que agora estavam ocupadas por indígenas, vai deixar de ser. Se permite agora o garimpo lá, se permite agora a plantação de transgênicos, uso de veneno nos alimentos, tá ligado? Exploração comercial, né? Tipo, abrir empreendimentos, sei lá, vamos subir uma estrada aqui, né, onde tinha aldeia, e a gente bota bar, bota posto de gasolina, bota tudo e, tipo assim, foda-se os indígenas. Foda-se, a gente tá dentro da lei do marco temporal. Exatamente. Eles não podem ir contra a gente. Aí, quem é a favor do marco temporal tava argumentando assim, daqui a pouco, com essas demarcações de terras indígenas, só vai ter território indígena no Brasil. Mentira deslavada. Pra você ter ideia, enquanto a porcentagem de terras indígenas cresceu assim numa proporção muito pequena, a expansão da agricultura no Brasil foi 10 vezes maior nesse período. Então, assim,
Não, demarcação de terra indígena não atrapalha os caras. É ganância pura. Atrapalha o garimpo ilegal. Exatamente. Atrapalha a galera que tá usando de má fé, as plantações, as paradas. Essa galera que se sente incomodada. Porque parece, sabe o que esse daí parece? O doutor Abobrinha querendo o Castelo Rá-Tim-Bum. Total, Load. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. São 288 doutores Abobrinha no Congresso Nacional que são basicamente a favor do genocídio dos povos originários. E eu digo isso sem exagero nenhum, porque o que estava acontecendo agora com os Yanomamis, aquele surto de malária, ele se deve exatamente ao garimpo da região. E o pior, não pior, mas outro agravante, o que eles usam para poder separar ouro de material que eles não querem é mercúrio. E esse mercúrio contamina as águas. Exatamente. E por mais que não esteja contaminando ali, ó, em frente à aldeia, contamina ali no começo do rio. Exato. O indígena vai pescar o peixe ali embaixo. Os estudos recentes já comprovaram que o nível aceitável de mercúrio em algumas regiões de territórios indígenas já está 20% acima do tolerável. Então eles estão se envenenando no processo, estão pegando doenças, aí vão perder terras, não tem onde plantar depois. Ou seja, o que aconteceu com os Yanomamis agora, o Congresso aprovou que aconteça com muito mais gente. É basicamente, essa é a parada. Dentro da lei. Só que dentro da lei, amparado pela lei. Caralho, cara, pois que merda, mano. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora ela vai para o Senado para assinatura e tal. Se for aprovada no Senado, aí ela teria que passar pelo visto final do companheiro Lula, que ele pode não assinar, pode, mas a gente já vai entrar um pouco mais no conflito atual que ele está tendo com a Câmara dos Deputados. Ele precisa estar sempre negociando com o Congresso, né? Então, se veta daqui, daqui a pouco os caras inventam um negocinho, daqui a pouco ele está no Conselho de Ética, daqui a pouco estão falando do impeachment dele. Sim. Já aconteceu assim. É foda, esse feudo Lula-Lira é algo muito parecido com o que rolou lá no começo das tensões Dilma e Eduardo Cunha, tá ligado? E no que acabou? No golpe. Entendeu? Então, existe ainda uma última esperança de que o STF venha a julgar inconstitucional, porque este é um projeto de lei que vai contra a Constituição, e um projeto de lei comum como esse não poderia ir contra a Constituição. Então, se existe a esperança de que ali o Careca lá, a galera lá, Gilmar, Rosa Weber, Lewandowski e companhia, possam dizer, não, esse projeto é inconstitucional. Existem formas de barrar isso. Existem formas de barrar. Não sabemos se vão conseguir, mas esse é o status atual do tal do marco temporal, para você que estava por fora. Bom, o bom é que na sexta-feira o Gaio Fato vai vir, a gente vai conseguir se aprofundar bem mais nesse tema, porque eu, por exemplo, eu estava ouvindo a galera falar assim, eu estava entendendo pouco. Agora que você explicou mais, deu para ver como realmente são projetos agindo de má fé, e as pessoas que às vezes não têm nem noção, não estão por dentro, devem achar que tipo, cara, que isso, vocês estão brigando só por um pedacinho de terra lá para fazer um garimpinho. Não, isso vai foder com geral. E o problema, você que está em casa pensando assim, pô, queria até... Porque você não vai falar isso conscientemente, mas no fundo você pode estar pensando, pô, tanto problema no Brasil, eu não consigo me engajar numa causa indígena, tá ligado? É um problema ambiental, além de tudo. É um problema que te afeta diretamente. Quando o seu filho estiver tossindo sangue, lembre-se que o agro destruiu uma das naturezas mais importantes do planeta, que é a nossa Amazônia e tal, entendeu? Então, o buraco é muito mais embaixo, ele vai além dos povos originários, como se não fosse canalice suficiente com o povo que era o verdadeiro dono dessa terra mesmo. Além de tudo, existe uma crise ambiental gigantesca por trás disso, entendeu? O garimpo ilegal, transformar tudo em pasto para plantar soja, tá ligado? E aí quando a gente estiver realmente morrendo por causa do desastre climático que está por vir, lembre-se disso. O Congresso Nacional, com 288 deputados, foram a favor de fazer essa atrocidade, mano. Porque no final o que eles estão querendo é só lucro, né? Eles não estão pensando na saúde, no bem-estar daquelas pessoas. Eles estão pensando, mano, se a gente matar esse monte de lugar aqui, a gente vai garimpar, vai montar empresa, vai ganhar mais dinheiro, daqui uns 30, 50 anos a gente não vai estar mais vivo, o resto que se foda, tá ligado? Não estão nem aí. É a lógica do capital. Exato. Sempre ditando a regra. Pô, mas vai morrer gente. Pô, mas vai destruir o meio ambiente. A pergunta que eles querem em resposta é, vai dar dinheiro? Se for sim, foda-se. E essa é a questão. Tem gente muito poderosa por trás
desse lobby aí. Não dá para saber, eu estou insinuando, mas eu não estou dizendo literalmente, mas eu estou insinuando sim que tem deputado dando votinho ali, sabe? Sim. Que aí tem muito interesse com os donos de Dodge Ram de 3 milhões lá nos seus hectares de terra, tá ligado? Então é putaria mesmo, é uma tristeza que isso esteja acontecendo. E lembrando que os povos indígenas sempre estiveram aí, desde antes de 88, exatamente. E que antes existiam milícias para caçar esses indígenas, matar eles para tirar eles das terras deles. Exatamente. Sim. Isso não deveria nem ser um argumento para esse tipo de defesa, tá ligado? Mas os indígenas foram tirados da terra deles. Por isso que eles não estavam lá em 88. Exatamente. Ué, mas eles não estavam lá assim. Ninguém falou que a vida deles estava maravilhosa até 88. Exatamente. Exato. Na ditadura, inclusive, realmente existem registros disso, de milícias que caçavam indígenas para poder liberar terras, para poder garimpar. Caralho, então, é muito mais canalha quando você pensa nisso. Você fala assim, não, a gente só tá querendo frear uma expansão descontrolada. Não, a terra era deles, mano. E que expansão descontrolada é essa? Que os caras, você vê as porcentagens de espaço que eles têm, tipo, não é como se fosse pegar tudo e falar, caraca, os caras estão crescendo num ritmo aí, irmão, que daqui a pouco não tem mais Burger King aqui do lado. Né? Tipo... Pois é, não é esse o problema. O problema é interesse do capital e, repito, eles são guardiões das terras. Onde existia demarcação indígena, não existia desmatamento, não existia a agravação, o agravamento das crises ambientais. E agora, por causa de um congresso canalha, vai piorar a situação. Caralho, essa é a fita. Que merda, mano. Certo? Tá um pouquinho falado sobre marco temporal. É isso aí. Se prepara pra sexta-feira vocês ficarem mais putos e indignados. Sim. E é bom também, né? Porque cria o ódio no raciocínio. Pra você entender quem que tá jogando. Qual que é o jogo que tá sendo jogado, entendeu? Pra você entender que o buraco é muito mais embaixo e que não tem inocente nessa história, não, tá ligado? Caralho. É foda, irmão. 283 votos. E apenas 155 deputados foram contra, também teve uma abstenção. Apenas 156 dos deputados não votaram a favor do marco temporal. Que coisa triste, né? Isso mostra até um pouco como tá lá dentro, né? No pois rolê. É, mano, pois é. Inclusive, a grande maioria de quem votou é o PL, que elegeu um monte de deputados. E essa é a questão, né? Eu acho que tende a melhorar com o passar dos anos e o brasileiro se interessando mais por política, entendendo a importância na hora de escolher deputado também, porque a gente acha que, eleger o Lula já era. Não, as coisas têm que passar pelo Congresso e ele não tem maioria no Congresso. Então, e é muito louco. Esse dia eu tava pensando como eu particularmente também, demorei para querer aprender sobre política, né? Depois, mesmo a gente tendo passado pela ditadura, por um monte de coisa, o Fernando Collor, um monte de coisa memoráveis pra gente, a gente ainda assim olhava e ficava, cara, não quero discutir política. Cara, deixa isso pra lá. Aí quando você entende que tudo é política, né? Aí você fica um pouco mais interessado na política literal que acontece lá em Brasília, porque isso tá ditando o nosso futuro, mano. E é o nosso futuro mesmo, tô falando sério. Você tá aí com o filho recém-nascido, mano... Sinto muito, ele com 30 anos de idade vai estar aí com as suas bronquites, vai estar se fudendo, sabe? Vai estar fazendo migração climática, o Brasil vai estar um caos e é tudo por causa de gente que só quer saber de uma coisa, dinheiro. É isso que dita a regra do jogo. Se ele morar perto dos rios lá, ó, do Mercúrio, vai estar com um terceiro olho aí na testa. Filho, 6 braços, vai virar o Goro. Porra, meu filho nasceu o Goro. Pois é, filho. O que aconteceu aí? O que aconteceu? Aconteceu foi os canalhas lá. Caralho, cara. Que são contra o meio ambiente.